Bom dia, princesas! Vim mostrar minha rotininha. Gente, fiz uma makezinha pra vocês. Gravei um videozinho. Já comecei assim, acordei, tomei meu café, meus remédios, lavei louça, fui lá pra fora, botei roupa na máquina. Primeiro esfreguei assim, debaixo do braço, eu esfrego, né, gente? Um pouco, com sabãozinho em barra, depois eu boto tudo na máquina. Depois eu lavei algumas roupas na mão, que foram roupas pretas, que eu fico com medo de manchar. Aí eu já separo as roupas pretas, lavo toda a mão. 2 panos de prato, ou as roupas íntimas que já vieram lavadas com sabonete do banho, então eu passo uma aguinha, jogo na corda. E lavei mais 10 peças, mais 2 panos de prato, 12 peças que eu lavei tudo na mão. Depois um paninho, um tapetinho dali de fora. Recolhi umas bolsinhas que eu lavei que veio do mercado, mas ontem lavei mais, tá lá. Recolhi um pano de prato e roupa íntima, dobrei, guardei tudo. Fui lá na rua agora entregar um exame que meu esposo puxou pro amigo dele ali. Aí a esposa dele é minha amiga também, que ia comigo pra ginástica. Aí fui lá rapidinho, conversei um pouquinho, né? E voltei. Ela queria que eu entrasse, mas eu falei, não, tô lavando roupa, que ainda tem que fazer. Eu não sabia nem da hora. Se eu ficasse lá, eu não saí nem tão cedo, né? Tá perto da hora. Mas eu tenho arroz pronto, recebi ontem, fiz ontem à noite, e o feijão fiz ontem. Então, também tá fresquinho. Tô com louça aqui limpa, pra gente guardar juntos. E eu tirei linguiça, que eu vou picar aqui, que eu acho que eu vou dar uma escaldadinha para poder fritar. E tenho aqui uma mandioca que eu ralei, a mandioca foi muito, aí eu separei em 2 potes para fazer assim, bolo, né? Mas aí eu vou fazer mandioca palha. Vou botar aqui uma água aqui dentro dessa bacia, para ver se já, porque já são 11 e pouco, eu não sei se vai dar tempo, né, de gelar. Então, enquanto isso, o que eu vou fazer? Tem essa panela do arroz para lavar e tem essas para guardar. Então, bora lá guardar, secar e guardar. Depois do almoço, aí a roupa vai estar lavada, eu vou lá fora e estendo a roupa. Aí a missão tá cumprida. Gente, quando eu durmo de bruço, eu sinto tanta dor no osso aqui, ó, que segura o dedão. Gente, é muita dor. Peraí que eu vou ver o nome aqui pra te contar. Peraí, gente. Aí eu falei com meu esposo assim, parece que eu quebrei o dedo, é uma dor. Toda vez que eu durmo de bruços, quando eu levanto, eu sinto essa dor. Aí ele falou assim, o médico, quando você fez aquele exame, ele disse que não é artrose que você tem no dedo. Então, é uma dor assim insuportável. Mas essa dor no dedão, no osso do dedão, é quando eu durmo de bruços. Ai, gente, tá muito calor, hein? Eu troquei a minha roupa também, porque quando vou lavar roupa ali fora, que eu lavo na mão assim, eu fico, olha, ou a blusa ou até a bermuda molha um pouquinho. Aí eu troquei tudo, eu não gosto de ficar molhada, gente. Nem quando eu lavo a louça se eu molhar toda, nem quando eu lavo roupa. Gente, ontem, que eu limpei tirei tudo dentro do armário lá do banheiro, limpei tudo por dentro, botei tudo de volta, limpei todo o espelho. O espelho tá bem velhinho, mas tá limpinho. Aí hoje eu queria ver se ia dar, né, pra fazer, mas agora não vai dar, né? Só de tarde. Vou limpar o vidro da porta lá da frente. Aí depois outro dia eu limpo daqui. E assim que eu vou fazendo. Toda quinta é dia que eu botei na minha cabeça que é o dia da limpeza. Um dia eu varro, passo pano, se der eu tiro o pó. Se não der eu tiro outro dia. Então esse é o básico. Mas por quê? Porque eu ainda tenho que fazer almoço, né? Lavar louça, né? Então, eu varro a casa toda, passo pano. Meu esposo, ele me ajuda, às vezes ele lava lá dentro da banheira pra mim. Por fora da banheira, eu tô mantendo assim, passando sempre mop. Essa semana já passei mop, com desinfetante, água desinfetante. Por quê?
Porque ali tem um monte de coisa pra tirar, né? Porque tem o meu mop, meu aspirador de pó e uma máquina lava-jato do meu esposo. E mais o armáriozinho, né? Que é cheio de coisa dentro. Então, se não tivesse nada, eu tava lavando toda semana ali fora. Entendeu? Porque quando minha mãe tava doente, eu tinha que dar banho nela ali com a cadeira, né? E aí eu tinha que limpar, lavar, limpar todo dia, assim, mas só que o que eu fazia? Ficar com medo de estragar o armário, né? Botava um monte de pano, fazer uma contenção ali em frente ao armário, né? Depois eu tinha que tirar aquela água toda, escorrer tudo, passar mop, depois passar pano, dava uma trabalheira, gente. Mas eu faria tudo novamente se minha mãe estivesse aqui. Minha mãe foi muito boa pra mim, amo minha mãe, amava e amo minha mãe, continuo amando da mesma forma, com mais saudade ainda. Ai, gente, o tempo passa, mas a saudade é constante, né? A gente vai fazendo uma coisa ou outra, é bom, porque distrai a gente não fica pensando o tempo inteiro. Mas se a gente tiver uma foto, né? Eu tenho uma foto do casamento, eu amei uma foto bonita que eu fiz com a minha mãe. Então se eu passo ali de vez em quando eu fico, bom dia, mãe. Eu sei que a minha mãe não tá na foto, gente, mas é saudade, entendeu, gente? Não sei se vocês me entendem. Tem uma música que diz assim: saudade, palavra doce, quando se pede um grande amor. Eu sempre me lembro dessa música porque na estrada longa da vida eu vou seguindo a minha dor. É muito difícil, gente. Tem gente que se adapta mais na correria do dia a dia, quem trabalha fora, né? No caso, meus irmãos trabalham fora, não estavam convivendo com a minha mãe, não viviam há muitos anos com a minha mãe, mas eu, né? Vivia muitos anos com a minha mãe, então a saudade é muito grande, sabe, gente? Sei que um dia nós vamos nos encontrar lá em cima. Eu tenho certeza disso. Eu fiz o apelo à minha mãe aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador. Eu tenho certeza que um dia nós vamos nos encontrar lá em cima. Mas até esse dia chegar, pra ela voa, mas pode voar, mas pra mim não. Pra mim demora. Muito dolorido, muito sofrido. Ainda bem que eu tenho meu esposo, né? Graças a Deus, meu marido é um homem bom, tá sempre ao meu lado, para me consolar, me apoiar. E sem ele seria muito mais difícil, né? Eu vou usar isso aqui para não ter que... Ah, não, tem a tábua nova, né? Eu vou usar a tábua de vidro. Eu vou pegar uma faquinha ali. Ai, gente, desculpa, tá? Ficar chorando assim. Porque aqui eu sou coração de manteiga derretida mesmo. Todo mundo me conhece, sabe que eu sou assim mesmo. Acabei de limpar a boca. Eu sou chorona assim, eu tenho sentimentos, né? Deixa eu ver quanto que eu vou. Acho que eu vou pegar 2 pedaços desse, mas eu vou tirar a pele. Vou cortar em rodelinha. Eu não sei o que eu vou fazer, gente. Sinceramente, ontem no almoço eu comi aqui que tinha sobrado, resíduo ontem, que era, tinha feito frango, sobrou, desfiei. Não, eu fiz ele com molho, né? Aí eu desfiei ele todo, botei no molho. É que é uma sobra de frango que eu tinha, né? Aí, tira a pele, gente, tira a pele, ó. Isso aqui, ó, eu vou botar num saquinho, boto lá na gavetinha, porque já joguei o lixo fora. Ontem fui lá botar. Catei os lixos todos aqui. Já tô ficando sem bolsa, essas bolsas de mercado. Agora quando eu vou lá, eu vou fazer compra, eu compro, né? Aí 2 vezes já comprei pra não ficar sem, porque eu tenho bolsa, mas é tudo pequenininha, ou é as bolsas
pesada, aquelas bolsas caras também. Às vezes eu boto uma bolsa dessa cara fora, porque como ela tá há muito tempo e eu tenho que jogar coisas maiores, aí eu jogo, porque aí também não fica também se perdendo, né? Bom, gente, acho que tá dando pra ver, eu tô ficando daí, né? Botei minha geladeira pra descongelar. Sei que hoje vai ser o dia todo. Ó. Vai ser o dia todo pra... Eu vou botar só um pouquinho pra... Não tá muito congelado, mas eu vou botar só... Não precisa de nada, assim, rapidinho pra dar uma esquentadinha e tirar essa gordura que sai. Nem sempre eu faço isso aqui, porque essa aqui é no vácuo, né, gente? Então eu me preocupo muito. Eu me preocupo mais quando a linguiça é fora do vácuo. Sabe, exposta. Tô com medo de passar o animal. E também com a salsicha, que eu quero tirar o corante. Porque aquele corante, o meu esposo é um pouco alérgico aos corantes do suco, né? Nesse ponto, eu acho um pouco com alergia não. O alérgico, alergia respiratória, vai perder. Um negócio horrível. A não ser que seja antialérgico. Carpete. Nossa, eu quase morri uma vez, tá em casa, por causa de alergia de carpete. Gente, eu preciso botar isso aqui de molho de noite, assim, mas eu não lembro. Eu tenho um pouco de cloro aqui embaixo da pia, eu tenho que pegar uma vasilha, fazer com a água e botar isso aqui de plástico dentro do molho. Porque isso aqui pega tanta sujeira que eu não sei porquê, né? Mas tem outro, eu botei até esse aqui, ó, de alumínio dentro. Mas é que eu gosto, sei que tem um pezinho, ao invés de escorrer a água, ele tem um furinho embaixo. Ai, tem que trocar esse pano aqui, mas eu vou trocar tudo amanhã, gente, que amanhã é dia de faxina, eu falo, né? Faxina que eu falo é varrer a casa, passar pano, aí se der, tiro pó, se não der, não tiro. Eu pretendo à tarde limpar. Primeiro eu vou passar um pano úmido nos vidros, por dentro e por fora. Né? A minha porta é igual essa que abre. Aí eu vou primeiro o vidro. Depois eu passo pano úmido, depois eu venho com um produto de limpa-vidro. Eu estou usando o limpa-vidro de carro, mas tem um limpa-vidro também, a misturinha aí no canal, que eu ensinei também já. Mas eu também já limpo com, às vezes, quando compra, também. Quebrou um pedacinho de isopor. Gosto de guardar, às vezes, isopor, porque às vezes eu boto ali. Gente, nada como uma geladeira frost free, né? A minha é frost free, então eu assim, estranho um pouco, sabe? Porque... a gente tem que, a minha quebrou, tá ali, servindo de armário, que eu também tô sem armário, porque vocês sabem que eu vim comer o meu armário, com o meu guarda-roupa, com o meu cômodo, eu queria roer a minha estante, mas a minha estante é enchida de madeira nobre, então ele tentou roer em cima, ainda bem que é em cima, né? Tentou roer em cima, mas não conseguiu. Vou deixar aqui, acho, porque tá gelando, então deixa a gavetinha da direita sem nada. Vou encher isso aqui pra poder botar ali na geladeira, que eu gosto de ter meu copinho de água gelada. Bom, vamos ver se tá desgelando. Tá, acho que tá. Gente, fica muito bom essa... Não é batata palha, falei batata palha, ou mandioca palha que eu falei. É mandioca palha, tá? Descasca, rala, um ralo grosso, tá? E depois pode estar congelando, não tem problema nenhum, tá? Bota no saquinho, bota no potinho, botei no potinho de margarina. Hoje nós tinha um resto de bolo de mandioca, que não ficou igual ao primeiro, porque eu vou até ver se eu gravei mesmo. Eu tô achando que eu gravei, mas não tenho certeza. E tirar foto eu sei que eu tirei. Aí, só que se eu gravei, já está lá no computador.
E eu tenho que organizar, hoje é dia também de organizar coisas no computador. Então, eu quero organizar também coisas lá no computador. E se eu quero ver, se tiver o vídeo, eu quero pegar a receita direitinho, porque o meu esposo amou o outro bolo. E esse bolo ficou bom, mas não ficou igual. Eu mesmo digo não ficou igual, porque o outro ficou parecendo que tinha coco. Mas eu acho que eu botei menos farinha. Eu acho que foi isso. Como eu copiei mais ou menos de cabeça, botei até no meu zap para mim depois replicar. O que aconteceu? Eu esqueci de anotar a quantidade de farinha. Aí eu fui e fiz. Peraí, gente, tem que ser bem devagar para não ter que pegar o... Nossa, essa linguiça é cheirosinha. Tá parecendo até linguiça de porco. Mas não é não. O esposo gosta que eu boto linguiça, mas eu não... linguiça não, é cebola. Mas a cebola tem pouco. Tem assim, temperinho, né? Alho com cebola. Mas a cebola assim inteira que ele gosta de cebola, tem pouco, eu não comprei. Então eu não vou usar, porque eu posso precisar dessa coisa. Muito pequenininha também. Vou usar essa aqui, onde comprei óleo, porque o meu óleo tava pouco, né? Gente, como gasta óleo, né? Bom, eu aqui tô deixando secar um pouco. Você sabe que eu botei o meu óleo aqui, tem lá. Eu vou botando aqui, né, gente? E acabei botando o sal pra aqui também. Por quê? Porque tava aqui na frente, mas não tava muito legal. Eu não gosto de botar uma outra coisa. O que eu quero usar isso aqui? Acabo não usando. Agora eu tô usando até o de vidro, né? Bom, vamos botar uma colher de sobremesa de alho e cebola. Alho, cebola e óleo, né? Eu botei. Mas pode ser azeite também. Pode botar cheiro verde, junto, misturado, triturado. E pode botar até aquele temperinho em pó, que não tem problema, tá, gente? Agora eu vou botar um fio de óleo, assim, um pouquinho. Mexe, joga a mão. Pega aí, ó. Colherzinha de pau, né, gente? Pra cozinhar na panela, sempre colherzinha de silicone ou de pau, tá? Vamos ver aqui. Acho que tem um pouco d'água aqui. Vamos botar, eu já coloco aqui. Como eu não vou fazer nada aqui, eu vou guardar aqui na geladeira o tempero. E a água. Tem um monte de garrafinha, tem 2 garrafinhas de 600 e 2 garrafinhas pequenas que eu deixo aqui. Pegando, às vezes eu levo lá pra sala, na hora do almoço, mas eu levo um copo. Às vezes eu até levo um copo só, a gente usa pelo num copo só. A gente come americana, né? Americana é... se comer na mão, né? Bota na prata na mão. Tinha pego esses pratos aqui grandes, lindos, mas meu esposo tá achando que entra muita comida. Ou seja, ele não quer comer muito assim, não é não comer muito, comer além. Ele come direitinho, mas comer esse prato aqui entra muito mais comida. Que é grande. Mas não sei se é impressão. Gente, aqui tá dando uma fritadinha, né? Aí isso, depois eu vou fritar ali o... Ninguém vai reparar a minha frigideira, hein? Que ela é queimadinha assim, mas tá limpinha, tá? E dentro ela não tá saindo aquele negócio. Eu acho que até eu vou fritar em outro lugar, né? Ninguém vai reparar minha frigideira, mas eu vou botar na outra panelinha pra fritar. Só pegar o óleo que tá ali. Vou fritar nessa, mas eu não quero costume de fritar nela, porque eu não quero que ela pegue muita gordura, porque essa panela que ela é da minha mãe, ela é de inox também. Ela tem, às vezes ela fica fritinha aqui, mas aqui no meio não sai, né? Mas aqui eu limpei tudo, que ela tava bem sujinha, saiu tudo, graças a Deus. Aqui eu vou botar o óleo pra cá e vou botar até essa frigideira ali de molho. A tampa eu deixo, porque às vezes eu quero tanto. Bom, eu acho que eu vou ter que botar óleo ali. Ontem eu tava vendo... Nossa, eu tava vendo... que deu problema aqui nesse negócio de eu botar sabão, né? Aí, tudo bem. Aí eu lembrei que eu tinha um desse aqui lá dentro, ó. Eu botei
Agora, fui olhar, ele tá funcionando, mas tem que botar sempre muito. Aqui já foi. Eu não gosto de deixar ficar dura não, tá, gente? Senão fica borrachuda. Aí eu vou botar um fio de sal. Não sabe o que meu esposo gosta? Frita esse assim, que ele instala ovo e mexe. Aí fala ovo. Faz ovo com linguiça. Não, faz ovo com linguiça. Bom, aqui tá cheio de molho. Agora aqui eu vou botar mais óleo, porque não vai dar. Bom, vou mostrar vocês aqui, tá? Não deixa dar uma aquecidinha. Ai, eu vou ter que ver se tem um paninho ali. Bom, e já... Opa. Chave de molho. Vamos ver depois se pega uma coisinha pra você. Tem que tirar aqui. Ele faz café, mas eu já tiro o pó que ele usa aqui na cafeteira. Joga fora, lavo. Já deixo preparado. Então, bom, aqui ficou bem melhor assim, né, gente? Sem quase nada em cima da pia, né? Depois eu vou tirar, é porque ficou um pouquinho de água de detergente ali no grande. Ah, eu tô aproveitando usando junto. Entendeu? Mas eu vou ficar um só ali. Eu vou guardar aquele outro, por causa daquele ali que dá pra ver a altura do detergente. Mas deixa eu ver se tem aqui. Ah, tem um paninho seco. Olha ali, mas tá sequinho. Limpinho. Então a gente vai, eu vou tirar aqui. Vamos ver. Eu gosto de secar um paninho, porque saiu gelo, né, gente? Agora eu vou soltar aqui. Fica muito gostoso, tá? Vai sair gelo. Caiu no chão. Ai, meu Deus. Nossa, que lambona de falando. Vai sempre uma lambança. Sempre está. Agora pegar uma colher para esticar aqui, cair. Nossa, tem um cheirinho de bolo de mandioca quando a gente vai fazendo com coco. A gente bota a mandioca ralada, o ovo, a manteiga, o açúcar. Eu vou pegar um garfo que eu gosto de mexer. Mas eu acho que vai dar mais bom. Entendeu? Na verdade, estava comentando com a minha amiga, né, que eu gosto de tudo arrumadinho. Eu acordo, dobro meu lençol, estico a cama toda, arrumo a cama. Aí já fica, parece que a casa está toda arrumada. Vem aqui, tomo meu café, lavar a louça, mesmo que aquele em cima vai me guardar depois, já fica arrumada. Se tiver que limpar, a gente vai limpo. Aí a casa uma vez por semana e depois durante os outros dias eu vou intercalando, né? Um dia eu passo roupa, um dia eu venho, tô vendo que tá precisando, o que eu tô vendo que tô precisando, por exemplo, hoje eu já lavei lixeira, que ficou aqui, ele virar pra fora, que aí tem uma esponjinha que eu lavo com sabão, entendeu? Aí eu deixo lá, vou pegar, sabe o quê? Guardanapo. Papel toalha, quer dizer, pra poder secar. Ó, gente, dá pra ver? Ó, que delícia! Deixa eu pegar aqui um pratinho fundo e vou botar aqui. Ele acha que esse também fica fundo, se der muita comida, só sente comer pires. Assim, não é assim, porque não é que a gente... ele também tem cuidado, porque comigo também, por causa da diabetes, né, gente? Graças a Deus, eu acho que eu tô bem melhor.
Ainda não, tem que medir a glicose, eu não sei. Mas a questão... Ah, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Tá perdendo mais peso. Da vez passada pra essa, de ontem, eu perdi mais 500 gramas. Tô com 72.800. Aí eu tava com... Quando eu comecei o processo de emagrecimento, eu achei que eu tava com 105. Mas eu peguei, achei nas minhas anotações que eu tenho, uma anotação que dizia que eu tinha 116 quilos. Aí eu, nossa, então eu perdi muito mais. Então vem de lá, eu vim até a minha mãe começar assim, ficar doente e tudo. Aí eu perdi, né, de 116 até 105, né? 11 quilos, né? 11 quilos. Aí dali, de 105, quando foi que a minha mãe ficou doente e tudo, eu perdi mais peso, né, por enquanto. Aí de 105, aí eu tô contando, de 105 até 72.800. Aí vocês fazem a conta aí. Gente, é bom, mas ó, sinceramente, pra mim, é lógico, eu emagreceria, se eu tivesse que emagrecer um pouco, eu não precisava emagrecer tudo isso. Mas o meu rosto ficou muito diferente, assim, às vezes eu estranho um pouco, né? Mas tem dia que eu estranho, tem dia que eu não estranho. Assim, porque eu era muito gordinha, né? Então a gente também tem essas crises, assim, de se estranhar um pouco, né? O corpo, ontem eu tava com uma roupa do meu esposo, nossa, eu tô com cintura. Então isso aqui pode ser um vídeo assim motivacional, né? Vocês assim, não esperem ter uma diabetes para vocês começarem a se cuidar, né? Assim, porque eu tive que fechar minha boquinha, né? Por causa da diabetes, pré-diabetes, né? A diabetes tipo 2, né? Agora tá pré-diabética. Deu uma melhorada. Por quê? Porque teve cuidados, né? Então, não é que eu não como alguma coisa, tipo assim, pão, eu como, infelizmente eu não consigo, mas antigamente eu comia 2 pães, fora os montes de biscoito recheado, eu amava. Teve época de eu comer um pacote de biscoito sozinha recheado, quando era solteira, por noite. Então, depois eu fui fazendo um processo também sozinha na minha cabeça, de comer meio, até eu chegar a comer 3 bolachas toda noite, né? Mas hoje em dia eu nem compro biscoito recheado, mas eu amo de paixão, eu sou apaixonada por biscoito recheado. Não compro zero açúcar, porque, gente, tudo para diabético é muito caro. Infelizmente, no nosso país, ser diabético ou pré-diabético é sofrer, porque eu tava vendo um ovo de Páscoa cento e pouco, uma caixa de paçoca ou de doce de leite. Não, doce de leite 100 e pouco, uma caixa. Uma caixa de paçoca, 60 e pouco. Entendeu? Então, fica difícil, né, gente? A gente cuida. Então, como agora a doutora disse que tá melhor, tá vendo melhor um pouco, aí o que ela fez? Ela liberou de vez em quando um açúcar. De vez em quando. É esse de vez em quando a gente que faz a seleção, né? Entendeu? Não posso cair de pé. Por exemplo, na parte, se eu quiser, eu como. Mas não sei se vou comer não. Tá muito caro as coisas, né? Os chocolates são muito caros, gente. Eu amo de paixão chocolate. Eu era chocolate, assim, não podia ver. Tanto é que meus biscoitos eram tudo chocolate, a maioria, né? Eu gosto muito do de limão. Gosto muito do de limão. Doce de leite, nozes. E o meu biscoito preferido é o chamado Amandita, que é um biscoito que ele é igual um bombom por dentro. Mas, então faz, gente. Mais que eu um pouquinho aqui. Vou deixar esfriar para poder soltar a imputação. Ai, aqui. Aí, nossa, queimei, gente. E o segundo, que é assim um dos preferidos também, é o biscoito da Piraquê. Piraquê, aquele durinho, recheado, redondinho.
Eu sou apaixonada naquele biscoito de limão e chocolate. Nossa. E o doce de leite da Bona eu gosto também. E traquinas, eu sempre gostava do traquinas. Chocolate com morango. Eu era apaixonada naquele biscoito, mas eu senti que quando uns tempos pra cá, o traquina houve uma mudança no recheio. Ele ainda é gostoso, mas ele houve uma mudança no recheio dele. Entendeu? Então, eu preferia como eles faziam antes. Porém, não sou eu que fabrico, né? Ele continua sendo um biscoito gostoso, mas era muito mais gostoso como feito antes. Agora, o wafer eu gosto mais de chocolate e gosto também de nozes crocantes, se tiver assim crocante também gosto. Assim, eu gosto menos de biscoito de morango, eu gosto menos quantidade. Entendeu? Só o traquinas que eu gostava mais, que era morango com chocolate. Eu achava que ficava gostoso. Tanto é que sorvete eu também não. Eu como napolitano, tipo morango, chocolate e creme. Mas se eu tiver que comprar, eu não compro desse. Eu prefiro napolitano, chocolate e creme só. Entendeu? Mas é a minha preferência. Não quer dizer que eu não coma. É que, se eu for comprar, eu prefiro assim. Entendeu? Mas eu amo sorvete, Magno, aquele de cone. Nossa, sou apaixonada em comer. Né? Chocolate, da Chicabon, é muito gostoso. Chicabon eu acho que também nem tem muito açúcar, né? Porque há muito tempo, quando a minha mãe estava doente, por fazer, acho que fez 2 anos que minha mãe se foi, era R$ 35 um potinho assim. Até um potinho que eu guardei até fazer sabão, botava nele ali. R$ 35 um potinho, que era só pra ela, porque a gente comprava pra gente o copo do sorvete 2 litros, normal, né? Eu não dava pra ela, porque naquela época eu não sabia nem que eu tava com diabetes, né? Senão eu também comia, né? Eu comia assim, para experimentar, isso era bom antes de dar pra ela, né? Tudo que eu comprava, tipo assim, eu comprei biscoito de arroz, ela não gostou. Teve uma amiga nossa que veio aqui, o dele também não gostou. Dei pra experimentar pra ver se era ruim mesmo, se ela achava. Eu também nem compro isso pra mim, biscoito de arroz. Mas minha mãe comprava, eu comprava geleia, gelatina, dessas zero açúcar, e comprava acho que era da Batavo, um iogurte da Batavo também, muito bom, esse eu comia, zero açúcar, e mais bala, comprava bala pra ela, zero açúcar. Tem uma loja aqui de produtos naturais, onde a gente tá comprando pão, aquele pão, eu comprava bala pra ela ali, porque ela gostava de bala demais, entendeu? Eu também gostava demais, a gente comprava, ela gostava de uma bala de hortelã dura, e eu gostava da bala de hortelã mole. Chupava da dura também, mas eu gostava da mole. Então, eu não sei chupar bala, eu só sei mastigar bala. Então, é o grande problema. Então, de noite, assim, eu levava pro quarto, quando ficava sem ar, então, nossa, eu levava bala de hortelã. Era, sei lá, 10 balas por noite. Isso também pode ter agravado. Minha mãe gostava muito de comprar uns doces de leite. Porque ali ela adorava. Porque minha mãe não era de comer muita coisa. Ela gostava de determinadas, tipo assim, o queijo, bola. Ela gostava demais. Ela não gostava de pegar assim, uma mussarela e botar no pão, um outro tipo de queijo talvez. Mas outro tipo de queijo ela comia, mas queijo eu preferia queijo branco, queijo amarelo, mas não mussarela no pão. Na mussarela ela gostava só na pizza. Eu já gosto de queijo de qualquer jeito, porque eu sou rata. Nossa, eu amo queijo. Queijo, presunto e, quer ver? Aquele queijo cheddar. Cheddar? Não, Filadélfia. Amo aquilo, gente. É cremoso. Gosto também de salaminho. Botar assim um queijo amarelo, salaminho
num croissant, um refrigerante zero, agora que eu posso. Gente, eu amo isso. Tem um supermercado chamado Pão de Açúcar. Então, quando eu ia trabalhar no estudantil, e minha mãe trabalhava no estudantil, então a gente ia lá, né, ele fazia as compras deles e a gente fazia a nossa, né, pagando separado, né, ele pagava dele e a gente pagava a nossa. Aí, a gente comprava, eu comprava 2 sacos daquele croissant para trazer para casa, porque a gente só ia lá uma vez no mês, né, aí a gente comprava e eu amava. Aí eu botava queijo, presunto, requeijão, queijo, presunto, ou salaminho, ou só requeijão, o que tiver. Eu sei que quando chegava aqui eu nem jantava, a gente lanchava aquilo. Às vezes eu não jantava, porque tinha pronto, né? Eu deixava pronto, almoço e janta. Meu esposo jantava, né? Gente, botei o salzinho. Olha, queimou um pouquinho, mas eu soltei, ó. Posso deixar cair. Gente, pensa numa crocância. Façam aí. Ouviram? Gente, é muito bom essa mandioca palha. Acho que ninguém quase tem. Eu acho que eu nem vejo isso no mercado também, não. Se as empresas fizerem, pode ser até que exista. Mas se tem e não botam para vender, então os gerentes, os donos lá devem comprar para botar. Porque, ó, super funciona, muito gostoso. Gente, tem um suquinho de limão, drink. Acho que é drink não, é fresco. E temos também de manga. Pronto, né? Sabe que eu tomo isso no café da manhã, no café da tarde e no almoço de vez em quando. Às vezes não, às vezes é água. Mas eu tomo meio copo, nunca um copo inteiro. Assim, uma vez, um copo inteiro eu só tomo mesmo quando eu faço lanche. Porque aí é necessário, né? Com pão. Bom, gente, estou esquentando arrozinho, feijãozinho. E eu vou botar vocês aqui em cima para vocês acompanharem aqui. Deixa eu ver se eu boto aqui, ó. A chaleirinha, vou tirar. Vocês estão aqui na minha ring light, tá? Pera, deixa eu tirar. Bom, vou botar aqui. Tá tudo limpinho, gente. Eu tô lavando os cozinheiros toda vez que usa. Que a gente descobriu que essa espátula de cozinheiro é maravilhosa. Eu e minha esposa descobrimos agora. Estamos usando. Deixa eu botar aqui assim. O que a gente vai fazer? Vamos colocar a comida. Eu vou usar o prato normal que a gente usava mesmo, tá? Raso. Aqui, pra gente ver. Acho que dá. Aqui não dá muito, né? Eu queria... Ah, aqui melhorou. Deixa eu pegar a colher pra gente poder servir melhor. A máquina que já parou, já deve ter, né? Já deve ter até lavado a roupa. Mas eu vou lá depois do almoço, estendo tudo. Vou estender no varal de chão, porque o varal de cima já tá todo cheio de roupa. Bom, eu boto aqui a ponta certa da... Tirar um pedacinho desse aqui um pouquinho. Eu boto a ponta certa pro almoço ou pro jantar. Cada quadrado, cada coisinha daquela. Se eu encher, aí dá almoço e janta. Aí eu prefiro botar individual. Tá? Aqui, ó, sempre da esquerda do meu esposo, que eu boto mais porque ele come mais. Principalmente arroz. Eu tô até comendo mais arroz do que eu comia. Não é muito bom, mas eu tô comendo. Né? Quando eu tenho mais... Quando eu compro mais besteira, eu como menos arroz. Porque eu tenho que... Tá beliscando, né, gente? E quando eu não... Quando eu não compro, aí eu como mais arroz. Pra não ficar com muita fome também, né, gente? Assim, porque uma frutinha, às vezes você tem, dá um biscoito, um bolo, mas aí quando... Às vezes eu não faço nada, aí eu como mais do que... Entendeu? O meu, por exemplo, meu bolo acabou hoje. Aí eu tenho que fazer bolo de novo. É, porque o bolo ajuda. Nós compramos um biscoito salgado, isso foi bom. Que é muito gostoso. Esqueci o nome agora, veio na minha cabeça antes, eu esqueci. Gente,
Vou botar aqui. Nossa, ainda sobrou o outro. Eu, de repente, faço de noite. E tá na promoção mandioca. Nós estamos aproveitando a mandioca essa semana. Porque geralmente a gente compra batata. Então, a gente aproveitou o preço da mandioca que tava R$1,98, né? Então a gente já dá uma economizada. Porque a batata tava assim, R$3,98. Agora baixou para R$2,98. Então tem dia que tá R$3,90. Então eu falei assim, como ainda a mandioca tá mais barata, vamos de mandioca para desenfastiar, né, que fala, né? Assim, quem você come uma coisa só. Então, outro dia eu comprei também brócolis, outro dia foi agrião. Então, eu tô tentando variar assim, mínimo 2 coisas. De 1 a 2 coisas que eu tô fazendo, né, gente? Então, eu já tô lavando um pouquinho de louça, não toda, porque senão esfria a minha comida, né? Então, aqui, ó, ainda vou deixar as panelas, que é duas frigideiras, uma panquequeira, uma frigideira. Ixi, vocês caíram. Deixa eu ver se vocês voltaram. Ai, voltaram, ainda bem. Desculpa, gente, vocês caíram. Bom, tava encostado aqui no escorredor, quando eu botei as coisas ali, caíram. Caiu. Vamos ver aqui nosso pratinho. Bora almoçar comigo, gente? Ó, linguicinha frita, bem sequinha, né? Eu nem botei no papel toalha a linguiça, não. Tá? E a mandioca palha. Então, pra quem tá chegando agora, meu nome é Márcia, não esquece de mais 1000 vídeos. Bora assistir, gente. Chama as princesas. Curte, dá um like, compartilha. E até o próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo.